Olá, eu sou o pastor Alberto Rodrigues. Estou aqui com a mensagem da Palavra do Senhor, mensagem ministrada na congregação. E quero compartilhar com todos vocês uma mensagem maravilhosa. E nós estaremos aí vendo o texto de Romanos, capítulo 8, versículos do 18 ao 39. Vamos estar nos alimentando desta maravilhosa palavra do Senhor. Escrita no ano 56 depois de Cristo, para a igreja de Roma, para os irmãos cristãos que sofriam lá em Roma. No versículo 18 diz: Porque para mim tenho por certo que as aflições desse tempo presente não são para comparar com a glória em que nós há de ser revelada. A perseguição aos cristãos era grande. Cláudio havia expulsado os judeus de Roma e, ao que parece, os cristãos também. Em 18 de julho de 64, pouco depois dessa carta, muitos anos, Nero manda incendiar Roma e culpa os cristãos e começa a perseguição dele sobre os cristãos. Ele vai futuramente matar Paulo e Pedro. O apóstolo Paulo está ensinando que as aflições, os sofrimentos, a palavra grega aqui é pantema, significa sofrimentos internos e externos. Quanto os cristãos serão sempre grandes. Não adianta esperar mordomia nessa vida. Eu sei que vocês escutam muito os evangelhos de hoje, especialmente no Brasil, mas esse não é o evangelho que prepara a igreja para as tribulações e sofrimentos que ainda hão de vir sobre os cristãos. Quanto mais fiel você for a Cristo, mais deve se preparar para sofrer injustiça. Acusações falsas, ofensas, agressões físicas, palavras agressivas. Entre irmão e irmã, o Espírito Santo está te avisando que você vai ter que fazer uma escolha a cada dia: servir a Jesus ou se corromper com um mundo pagão que odeia Jesus. Ele não fala, mas ele odeia Jesus. No versículo 19 ele diz: Porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. A ardente expectativa traduz a palavra apocaradokia, que significa uma expectativa ansiosa e persistente. Assim como o mundo inteiro foi afetado pela queda de Adão e o nascimento da raça de Adão, também toda a criação, as plantas, os animais, o universo, compartilharão das bênçãos que Deus prometeu ao seu povo, ao seu povo, especialmente aqueles que vão, o seu povo que receberá um novo corpo. Isso que é importante. Quando de fato ocorrer a ressurreição do corpo, conforme a promessa de Jesus, quando Cristo voltar, os filhos de Deus, que nasceram de novo, por isso são verdadeiramente filhos de Deus, vão compartilhar da sua glória com um corpo igual ao corpo com que Jesus ascendeu aos céus. Você vai perseverar ou vai desistir no meio do caminho? Versículo 20 diz: Porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou. A queda de Adão e Eva trouxe a maldição sobre a terra. A criação começou com a raça de Adão, né? A criação que Deus declarou boa ficou sujeita à vaidade e à frustração quando o pecado entrou no mundo pela desobediência de Adão. E nasceu a raça de Adão, que é contrária à vontade de Deus, né? Que é contrária à vontade de Deus. Nós perguntamos sempre a Deus: por que sofremos tanto? Por que há tanta gente morrendo de fome e doenças? Por que há guerras e corrupção? Por que perdi meu filho, minha filha, alguém querido da família? Por que essa tragédia aconteceu comigo? Infelizmente, a desobediência de Adão já vem com cada pessoa em seu nascimento. É por isso que você lê em Eclesiastes: tudo é vaidade. As pessoas dizem: criança não tem pecado. O correto é: a criança já nasce com o pecado da raça de Adão. Desde pequenininha, não tem jeito, desde o ventre, né? Isso vai até se cumprir a promessa de Deus, isso está no Salmo. Nunca mais haverá maldição. Apocalipse 22, 3, um dia chegará e nós aguardamos com ansiedade, e a própria natureza também. Temos que viver com fé em Jesus, aguardando a ressurreição do nosso corpo. No versículo 21, Paulo continua: na esperança de que também a mesma criatura será libertada da servidão da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Paulo fala da renovação dos céus e da terra por meio do fogo, quando a criação será liberta de toda a servidão da corrupção e será renovada num estado perfeito. A palavra grega fitora quer dizer corrupção moral e sofrimento. Corrupção
Não preciso dizer que você vai ver em todos os meios, em todas as situações, tanto no universo, como na política, como na vida das pessoas, dentro da igreja. A liberdade da glória dos filhos de Deus é a glória da eternidade. E pensar em tantos crentes trocando a glória eterna pelos prazeres passageiros deste mundo corrupto e maligno. No versículo 22, porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. Gemidos e labutas em dificuldades e trabalhos duros demais. Dores de parto servem como metáfora para o sofrimento da criação e do mundo, e assim não tem como as pessoas que vivem neste mundo não sofrerem. Os cristãos devem ter sua fé em Jesus e não ficar vivendo crendo em uma fé fácil, mundana, pagã, idólatra, ideológica, né? Ideológica. A criação aqui é personificada, o que mostra que a criação também aguarda ansiosamente o dia em que Cristo vai voltar para completar a salvação já iniciada nos filhos de Deus, dando-nos um corpo ressurrecto ou transformando-o conforme a glória de Jesus. No versículo 23, e não só ela, mas nós mesmos, que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. As primícias do Espírito, ele fala, tivemos o novo nascimento e o começo da adoção como filhos. É o já salvo, mas ainda estamos sofrendo aqui neste mundo. A salvação não foi completa porque não estamos com o corpo ressurrecto ainda. Também gememos em nós mesmos. O verbo gemer expressa a frustração do anseio por livramento das dificuldades e opressões dessa vida, diante dos sofrimentos, das injustiças, da corrupção do sistema, das perseguições, das doenças, da morte, etc. Gememos porque ainda temos muito da raça de Adão em nossas vidas. Gememos em ver um mundo cada vez mais pecador, cada vez mais raça de Adão. Esperando a adoção. Será o ato concreto da nossa posição como filhos de Deus na concretização da esperança quando cada filho de Deus e cada filha de Deus vai receber o seu corpo glorificado e perfeito, que nunca mais sofrerá e nem morrerá. Qual é a alegria quando você recebe um prêmio grande? Um presente grande, o seu salário muito maior será, muito mesmo, hein? Não dá nem para comparar. Muito maior será o dia em que você receber a alegria, será a sua alegria no dia em que você receber o seu corpo glorificado. Coisa maravilhosa. No versículo 24, porque em esperança fomos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, porque o que alguém vê, como também o esperará? A salvação presente é uma esperança. Estamos sendo tentados, maltratados, injustiçados, sofrendo. Muitas coisas ainda vão acontecer até o dia da transformação do nosso corpo, que tanto sofre, num corpo cheio de glória, de Jesus. Então, não devemos desanimar, mas manter a esperança viva. Somos salvos pela fé, mas a nossa salvação está na esperança e em aguardar firmes na fé a volta de Jesus. Versículo 25. Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o esperamos. É viver com paciência o sexto pilar do Evangelho, sabendo pela fé que Jesus Cristo voltará. Lembra os 6 pilares do Evangelho? O primeiro é Jesus Cristo é Deus, o segundo, Jesus Cristo se encarnou, o terceiro, Jesus Cristo morreu na cruz, o quarto, Jesus Cristo ressuscitou, o quinto, Jesus Cristo é o Senhor, e o sexto, Jesus Cristo voltará. Tenha paciência, não desista, não desanime. Versículo 26. E da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. O Espírito ajuda. Aqui traduz uma palavrinha grega grande, chamada sunantilambanomai. Sunantilambanomai. Trabalhar lado a lado com alguém para ajudar a obter. Então ele trabalha lado a lado conosco. As nossas fraquezas é astenia, falta de força para suportar aflições e preocupações, fraqueza. Porque não sabemos o que havemos de pedir como convém. Aqui, esse convém é die, necessidade, conforme a vontade de Deus. Necessário conforme a vontade de Deus. Geralmente nossas orações se resumem em cura, pedidos financeiros relacionados ao plano material. A gente pede as coisas para esta vida. Poucas vezes oramos sobre a vontade do Pai em nossas vidas, especialmente quando se refere em servir aos irmãos em nosso ministério, diante das dificuldades e problemas. A gente está só pedindo coisas terrenas. Mas o mesmo Espírito intercede por nós. Aqui a palavra grega é hiperentogikano. Intercessão intensa, além do que pode se expressar com palavras. Literalmente, interceder em favor com empenho superior.
O Espírito intercede não apenas como um advogado, mas com gemidos profundos, revelando uma intercessão divina e espiritual além da capacidade humana. Aponta que entegicano, o verbo, carrega o sentido de intercessão diante de um trono, ecoando práticas do Antigo Testamento, como Isaías 53:12, 53:12, na tradução grega da Septuaginta, intercedeu pelos transgressores. O Espírito Santo intercede por nós diante do trono do Pai, sendo Deus, com gemidos. A palavra estegnamos, estenagmos, ou melhor dizendo, estenagmos significa gemido, suspiro, inexprimíveis é alaletos. Alaleitos quer dizer, fala de uma oração profunda, além da razão humana, onde o Espírito Santo comunica com o Pai de modo sobrenatural. De uma forma que você não pode entender, não pode ser expressa, né? Da mesma forma com que Cristo levou em si sobre as nossas iniquidades, o Espírito Santo intercede por nós junto ao Pai. E na glória da ressurreição se realizará a resposta de toda oração. Então é uma palavra que não pode ser traduzida para idioma humano nenhum. Versículo 27. E aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito. E é ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. E aquele que examina traduz a palavra grega eraunao. Sonda, pesquisa, examina o coração de cada pessoa. Aqui é Deus Pai. É a intenção do. A intenção do traduz a palavra grega phroneima. Significa o que alguém tem na mente. Os pensamentos, o propósito, é a mente. Segundo Deus. A palavra segundo é kata. De acordo com, a respeito. Quando não sabemos como orar, naquelas situações de desespero e confusão, graves doenças e tragédias, e emitimos apenas sons sem sentido em nossas orações, o Espírito Santo vem e intercede por nós diante do Pai. Então ele pega sempre aqueles que oram. Então a intercessão dele é para aqueles que oram e enfrentam dificuldades na sua vida cristã. O Espírito Santo compensa a nossa incapacidade de orar em situações em que estamos no nosso tempo de oração e não sabemos exatamente o que devemos orar, devido à forte pressão, tudo aquilo que nos conturba a mente. O Pai sempre atenderá ao Espírito Santo. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. E sabemos, saber, adquirir conhecimento e com experiência de vida. Então, aqui é o discípulo de Jesus que teve uma experiência pessoal com Jesus e procura conhecer a sua vontade no discipulado de Jesus. Ele teve experiência e está aprendendo, está conhecendo. Contribuem juntamente. Traduz o verbo sunergel. Trabalhar junto, ajudar no trabalho, ser parceiro no labor. Mesmo as tragédias, as coisas ruins, nos acidentes da história, em nossa vida, Deus age para o nosso bem, ainda que a gente não perceba isso, na maioria das vezes. Enquanto tudo está acontecendo no mundo e em sua vida, e tudo parece acabado, Deus está agindo em favor daqueles que amam a Deus. Primeiro Deus trabalha em nosso caráter e em promovendo nossa santidade, depois Deus realiza a obra por completo. Bem daqueles que amam a Deus. No grego é enfático, não de qualquer pessoa. Existem pessoas que amam o mundo e as coisas que amam o mundo. Tem gente que ama rodeio, tem gente que ama festa, ama forró. Aqui fala das pessoas que amam a Deus. Por isso creem nele, obedecem a ele e consagram suas vidas a ele, servindo na obra, permitindo santificação em suas vidas. Então, quem ama a Deus? É aquele que está trabalhando na obra de Deus. Esses verdadeiramente amam a Deus. Os outros é conversa fiada. O seu propósito, a palavra aqui é próteses. Palavra muito comum, especialmente quem vai no dentista ou quando tem aí um problema que precisa de prótese de alguma coisa na sua vida, né? Propósito. É a vontade de Deus, a nossa salvação, a adoção final como filhos de Deus, quando receberemos um corpo de glória igual ao corpo de Jesus, quando ele subiu aos céus. Versículo 29, que é muito importante aí. Ele diz: porque o que dantes conheceu também os predestinou para serem conformes à imagem de seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Conheceu aqui traduz o verbo grego prognosseco, que significa ter o conhecimento de antemão. Aponta para a graça daqueles que Deus elegeu para a salvação, a serem filhos de Deus, da família de Deus, porque Deus conhece o coração, conhece a natureza humana. Predestinou traduz o verbo prurizo, predeterminar, decidir de antemão, no Novo Testamento, do decreto de Deus desde a eternidade passada. Ele conhece aqueles que pelo livre-arbítrio irão aceitá-lo. Conforme. Sumorphos significa ter a mesma forma que outro. Imagem é ícone. Em grego significa imagem, figura, semelhança. Os filhos de Deus serão transformados à forma semelhante a Jesus, o Filho de Deus, quer dizer, terá um corpo igual àquele corpo que ele ressuscitou e que ascendeu aos céus. Ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Aqui é o propósito de Deus, uma família de muitos filhos, semelhantes a Jesus, para a glória de Deus Pai.
Se você é discípulo, está no discipulado, você já aprendeu isso logo no começo. Nada menos do que isso. Esse é o padrão de exigência do Pai. Versículo 30. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Os que serão os verdadeiros filhos de Deus são chamados no tempo certo, com a certeza de que obedecerão à fé salvadora, com o livre-arbítrio. E vão nascer de novo, então serão justificados. O tempo verbal de glorificou no passado indica que, do ponto de vista de Deus, a obra está praticamente feita. É porque para Deus não existe passado, presente nem futuro. Tudo simplesmente é. Ele vê tudo como é. Versículo 31. Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? A construção grega fica melhor traduzida por uma vez que Deus é por nós. Paulo dirigiu toda a mensagem para uma conclusão triunfal em uma série de desafios e sofrimentos ocasionados por todo o poder que pudesse ameaçar e frustrar a segurança da igreja, que vivia debaixo de perseguição e sofrimento, e ainda ficaria pior, né? Dando a garantia da preservação no presente e na glória futura, na ressurreição do corpo. Por nós, expressa o compromisso eterno do amor onipotente de Deus, que Paulo falará nos versículos 38 e 39. Deus está do nosso lado, então já não importa mais quem está contra nós. Repita aí, ó. Deus está do meu lado, então já não importa mais quem está contra mim, se você é um discípulo fiel dele. Uma discípula fiel. Repita também isso. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Versículo 32. Aquele que nem mesmo seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nos não dará também com ele todas as coisas? O apóstolo argumenta do maior para o menor. O fato de Deus ter dado o seu Filho Jesus Cristo para morrer por nós foi a dádiva suprema que garantiu a dádiva subsequente de tudo. O que mais necessitamos para a nossa glória plena e final. Quer dizer, se Deus nos deu o Filho, que era o que tinha de melhor, o que mais ele vai negar para nós, gente? Pelo amor de Deus. Isso não pode fazer, de maneira nenhuma, permitir que o cristão, exatamente o desconhecimento das Escrituras que faz com que os cristãos estão se desviando e se tornando o que estão se tornando, né? O que o Pai tinha de maior e melhor? Resposta ao seu Filho Jesus Cristo. Se o Pai nos deu o que tinha de melhor, então as demais coisas já estão garantidas. A todos os verdadeiros filhos de Deus, aqueles que nascem de novo, que nascem de Deus. Versículo 33. Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. O juiz supremo já lidou com todas as acusações contra nós, na morte e na ressurreição de Cristo. Portanto, é inútil a autojustificação por meio de obras. O Pai só aceita a salvação pela graça de Jesus Cristo, seu Filho. Versículo 34. Quem é que condena? Pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e o que também intercede por nós. Não pode haver nenhuma condenação para os filhos de Deus, porque Cristo suportou o nosso pecado. Jesus criou Adão e Eva na sexta-feira, descansou no sábado e no domingo criou a luz. Jesus morreu na sexta-feira para matar a raça de Adão. Descansou no sábado, que é a sua natureza maligna do homem. Descansou no sábado novamente e ressuscitou no domingo, que foi quando ele disse, haja luz. Agora ele ressuscita como a luz do mundo. Aí ele diz, está à direita de Deus. Jesus suportou o nosso pecado e está entronizado nos céus, à direita do Pai, e intercede por nós como sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. O Espírito Santo intercede por nós daqui da terra, em nosso coração, nas orações. É a mesma palavra no original. A palavra intercede usada para o Filho Jesus e para o Espírito Santo é a mesma. E por causa disso, Deus ordena que os salvos também façam intercessões. Agora aqui, que ali é intercessão de igual para igual. Agora aqui é do menor para o maior. A palavra intercessões que aparece em 1 Timóteo 2:1 é entioxis, que significa petição numa entrevista ou visita por todos os homens, que também significa oração feita em favor de alguém com a presença intencional, próxima, direta e pessoal, que também é o ato de ir ao encontro de alguém com acesso físico direto, com imposição de mãos. Então, aquela que você intercede separado, mas também ora impondo as mãos. Esse deveria ser o trabalho de toda a Igreja de Deus. Mas como isso não acontece, o Espírito Santo chama pessoas, especialmente mulheres, né? São as que mais aceitam esse desafio, e levanta os ministérios de intercessão para interceder a favor de todos os homens. E Deus diz que quando a igreja, ou o ministério de intercessão, intercede pelas pessoas, em 1 Timóteo 2:3, fala lá, ó, porque isto é bom e agradável diante de Deus nosso Salvador. Assim, no Novo Testamento, pela vontade do Pai, nós temos 3 níveis de intercessão. Jesus intercede como sumo sacerdote à direita do Pai lá no céu. O Espírito Santo intercede em nosso coração e mente, através das nossas orações ao Pai. E a igreja, ou o ministério de intercessão, que intercede e ora com imposição de mãos sobre as pessoas.
Versículo 35. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, a angústia, ou a perseguição, a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Pelo nível de discipulado, de discípulo de Jesus que foi o apóstolo Paulo, tendo sofrido com tudo isso, ele sobreviveu com sua fé a tudo isso. A pergunta não é o que impedirá Cristo de nos amar, mas o que impedirá você de amar a Cristo e servir a Ele como discípulo. Então, essa é a questão aqui. Essa é a questão. Não é o que... primeiro, ele coloca a tribulação, traduz a palavra grega tlipsis, aflição, tribulação. São os problemas que virão para todos os que fizerem a escolha de ser discípulos e discípulas de Jesus. Todo tipo de tribulação, de tentação, de aflição. Segundo, ele coloca, será que é angústia? A palavra grega aqui traduzida como angústia é estenocória. Estenocória significa, é uma metáfora, terrível calamidade, extrema aflição. Diz sobre a pessoa estar num lugar estreito e difícil, se sentindo desamparada, com a sensação de esmagamento. Situação que leva assim, isso vai levar a muita gente se suicida. Outros preferem confiar em Cristo. Terceiro, fala da perseguição. Traduz a palavra diógemos. Diógemos é um sofrimento e injustiça que os ímpios infligirão sobre nós por causa do nosso relacionamento com Jesus. Então, se você aceitou Jesus como Senhor de sua vida, você precisa saber que para Ele ser o seu Salvador agora, você vai ter que permanecer. E você vai sofrer muito. Quarto, fome. Limos, sim, por causa da perseguição aconteceu... Os cristãos podem vir a passar fome num certo tempo, como aconteceu com alguns discípulos pobres de Jerusalém, em favor de quem Paulo fez coleta entre as igrejas dos gentios, está lá isso em 2 Coríntios. Em 2 Coríntios 11, 27, o próprio apóstolo Paulo sofreu fome. Quinto, ele fala da nudez, guminotes. Guminotes significa estar em foco o vestuário insuficiente. Quando o cristão se encontra em circunstâncias tão adversas que lhe falta dinheiro para comprar até mesmo roupas básicas. E hoje você escuta um evangelho da prosperidade, os cristãos quando entram em crise assim, as pessoas fazem bobagem, né? Porque imagina que a vida de cristã é para ser milionária. Paulo sofreu essa situação, né? Ele conta lá em 1 Coríntios 4:11. O sexto é o perigo. Traduz a palavra quindunos, perigo, risco. Paulo atravessou perigos provocados pelo ódio dos judeus, incrédulos e também dos pagãos, além dos falsos irmãos que havia no meio dos cristãos na igreja de Atos. Você vai ver isso em Atos, por exemplo, em Atos 14, 8, 20. Nós poderemos passar por perigos por causa de Cristo. É a esposa que sofre ameaças do marido ímpio que não quer que ela venha ao culto, que ela seja de Jesus. São ameaças de bandidos quando pregamos o evangelho em redutos dominados pelo crime organizado, tão comum num país como o nosso, né? Em que favorece muito mais os bandidos do que aqueles que são honestos, ameaças em nosso trabalho por causa de sermos cristãos, enfim. Sétimo, ele fala da espada. É a macaira, uma espada pequena para diferenciá-la da espada, aquela espada grande. Hebreus 11:37 menciona santos mortos ao fio da espada. Atos 12:2 informa que Herodes fez passar o fio da espada a Tiago e outro João. Hoje os cristãos são assassinados de muitas formas por causa de amarem a Cristo em um mundo pagão, mundano e idólatra, em países muçulmanos, na África, na China e em países de ditadura comunista. Versículo 36. Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todo dia, somos reputados como ovelhas para o matadouro. Citamos aqui o Salmo 42, é a citação, Paulo está citando o Salmo 44:22 na tradução da Septuaginta. Os primeiros cristãos em Cristo morriam sem defesa, sem ninguém que os defendesse. Milhares foram assassinados. Muitos eram cobertos de peles de animais e devorados por cães. Muitos cristãos foram crucificados. Muitos cristãos foram queimados vivos como tochas nos jardins de Nero e serviam de iluminação noturna quando o dia acabava, diz o Tácito. O famoso Coliseu, né, o anfiteatro Flaviano, que muitos cristãos vão lá tirar foto, ele foi construído entre 70 e 80, no tempo dos imperadores Vespasiano e Tito. Tinha uma capacidade de 50 mil espectadores, mais, por exemplo, que a Neoquímica de Arena, que é 49 mil. Seria palco de 3 atividades para matar cristãos. Primeiro, a famosa Damnatio ad Bestias, que era a condenação às feras, especialmente os leões da Líbia, panteras e ursos, como parte do espetáculo imperial, porque se recusavam a negar sua fé em Jesus. E eles dizem, nos condenais às feras, e os espectadores gritam, cristãos aos leões. Cristãos eram decapitados por soldados como espetáculo público. Embora também haviam anfiteatros, né? Havia anfiteatros em cidades como Cartago, Éfeso, Cesareia Marítima e Antioquia, que também foram usados para matar cristãos. Então não faltava palco para matar os nossos irmãos.
Surgiu a frase famosa sobre o crescimento dos cristãos: quanto mais nos matam, mais numerosos nos tornamos. O sangue dos mártires é a semente da igreja. Isso não fez os cristãos abandonarem a Cristo? Não. E o que está fazendo você ficar frio espiritualmente, desejando abandonar sua vida, uma vida de obediência a Jesus? Versículo 37, mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Mais do que vencedores traduz uma palavra grega chamada hipernikal. É ser mais que vencedor, é conquistar completamente, sem qualquer ameaça real ou saúde pessoal. É super vencedores. Poderia ser traduzido como super vencedores. Nesse contexto, o Espírito Santo intercede por nós. E Deus transforma qualquer sofrimento em bem. E o propósito final é que seremos a imagem de Jesus. Então ele intercede porque vê o nosso sofrimento e vê que dentro desse sofrimento não conseguimos expressar nada, orar como convém. Porque estou certo, versículo 38, de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem os poderes malignos. Aqui ele descreve os poderes malignos escrito em Efésios 6,12, de quem temos aí 10 vídeos explicando. Nem as ofertas do mundo, do pecado e do diabo neste mundo presente em que vivemos, nem promessas de um futuro com segurança neste mundo, nem milagres ou pessoas de autoridade, pode separar um verdadeiro filho de Deus do Senhor Jesus. No versículo 39 ele coloca, nem altura, nem profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nem altura, nem profundidade. Eram termos comuns da astronomia usados para se referir aos pontos altos e baixos do caminho de uma estrela. Nada durante o percurso nesta vida para a vida eterna pode nos tirar o foco e nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nem alguma outra criatura, nada e ninguém, seja quem for, pode separar os verdadeiros filhos de Deus do dia em que Cristo nos ressuscitará com corpos gloriosos igual ao seu. Aleluia! Quem vive e anda no Espírito, o Espírito intercede por ele e nunca será separado por nenhuma dessas 17 coisas dos versículos 35 a 39. Qual é o segredo? O apóstolo Paulo descreveu no versículo 14. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. E Deus fará tudo por seus filhos. Eu sou o pastor Alberto Rodrigues, espero que essa mensagem tenha edificado você, especialmente se está aí desanimadão, já desistiu de tudo ou está desistindo de tudo. É hora de você pensar que se esses irmãos suportaram tudo, preferiram morrer do que negar Cristo, é hora de você dar uma resposta. Nós não estamos aqui no Brasil, nós temos uma vida fácil demais como cristãos. Isso está sendo até um perigo, né? E com certeza a igreja ainda vai viver dias difíceis aqui no Brasil. Mas até lá é importante que você veja que a maior dificuldade está o comodismo. Todo mundo está se acomodando. E esse evangelho fácil e frouxo que tem sido pregado. Essa é a mensagem da palavra do Senhor. Esta é a mensagem que os primeiros cristãos viveram. E eles suportaram todas essas lutas, aguardando o dia de Jesus. Lembrando que o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Não podem ser expressos no idioma humano. Mas não importa. O Espírito Santo não nos abandona. Fica com Deus. Deus te abençoe e tenha uma excelente semana. E obrigado por estar recebendo a palavra do Senhor. Toda honra e toda glória seja dada ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus. Se você gostou, deixe aí o seu gostei, nos ajude. Deixe o seu comentário de edificação. E compartilhe essa mensagem com pessoas que estão precisando de uma mensagem de fé e renovação de esperança. Obrigado.